Marcos 5, no versículo 1 até o 19. Nós vamos ler todos esses versículos, porque vai dar entendimento para aquilo que nós queremos falar nessa noite. Diz assim, Marcos 5, do 1 a 19. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara a corrente e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião," respondeu ele, "porque somos muito." Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo e o que acontecera ao demoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e nós pedimos agora, Senhor, que toda distração, Senhor, possa ser concentrada agora, a todas as mentes concentradas na palavra de Deus. Não damos nenhuma preocupação agora, Senhor, porque Tu está guardando os lares dos Teus servos, seus familiares, seus bens, e nós estamos na Tua presença. E na Tua presença há direcionamento, a graça, a ajuda, a cura, há tantas coisas maravilhosas. Por isso nos ajuda agora, Senhor, aquilo que Tu falaste ao nosso coração, para nós podermos passar ao Teu povo. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Pode sentar-se, glória a Deus. Essa palavra que nós vamos observar hoje, eu fiz um tema para ela, porque apesar de ser sobre um homem, que a gente vê um problema muito sério, mas eu observo uma coisa que é sobre família. A minha observação hoje, não vou me pontuar na questão dos demônios que estavam nesse homem, apesar que nós vamos falar, mas nos preocuparmos como nós podemos ter bênção, né? E aí seria o meu texto, né? O meu texto para essa mensagem seria: seja um instrumento de Deus para a sua família. Aí você fala: mas como assim ser um instrumento de Deus se o senhor acabou de ler a respeito desse tema de um homem que estava demoniado? Vamos entender um pouco sobre essa questão. A palavra de Deus diz que Jesus, ele atravessou o mar e teve um objetivo, porque sempre nós sabemos que quando Jesus faz alguma coisa ou vai para algum lugar, ele sempre tinha como objetivo de abençoar pessoas, de um reino ser estabelecido e de pessoas poderem conhecer o seu poder, a virtude que saía de Jesus e ser assim curadas e libertas. Esse homem aqui, ele entra na história porque Jesus ele foi para essa região dos Gerazenos. Alguns vão falar gadarenos, né, de Gazeus, mas esse detalhe aqui é uma questão mais de localização. Mas aqui em Marcos ele fala que Jesus foi para esse local e ali observa que havia um homem com um problema muito sério. E o problema ele foi tão sério que essa situação dele afastou ele da sua família. A questão dele estar aqui endemoniado, a gente entende que
A palavra de Deus não nos fala o que aconteceu, mas a gente pode conjecturar alguns detalhes a respeito do que possa ter acontecido. Porque ninguém nasce endemoniado e ninguém fica endemoniado à toa. Alguma coisa vai acontecendo. E o texto vai nos falar, como nós lemos, o texto final, mostra que vai haver um direcionamento para que ele volte à sua casa. Mas vamos conjecturar algumas coisas aqui. O que deve ter acontecido com esse homem, a situação que aconteceu com ele, para que ele chegasse a esse ponto? De repente, penso eu, né, nessas minhas colocações, que algumas coisas, às vezes, que não são, às vezes a gente não dá muita importância, pode ser uma rejeição de uma informação dentro da família, uma discordância que vai se passando e vai se deixando e não se acerta. Só que essas coisas que a palavra de Deus mostra que família para Deus é algo muito importante. Amém ou não amém? Nós sabemos disso, né? Deus estabeleceu a família, a bênção sobre o lar. A palavra de Deus diz que a família deve ser a família chamada família bendita do Senhor, sobre as bênçãos de Deus. Mas às vezes, por mais que desejamos isso, às vezes acontecem situações, e que estava acontecendo com esse homem, vamos falar primeiramente dele, estava acontecendo com esse homem esse problema. E penso eu que nessas pequenas discussões, e como a gente cuida de muitas pessoas ao longo de 27, quase 28 anos como pastor, a gente observa até na nossa vida mesmo de casados, a gente observa que às vezes a gente discute uma situação, mas como a gente tem a palavra de Deus, o que a gente faz? A gente logo tenta acertar. Houve uma discussão, houve uma desavença, houve um desentendimento, que é normal, porque são duas cabeças pensantes, e naquela hora, o que a gente faz? A gente para, observa o que aconteceu e vamos tentar acertar. E dentro da palavra de Deus, ele diz que não deixe que o sol se ponha sobre essa ira, sobre esse aborrecimento. Porque o que vai acontecer se o dia passar e a gente não resolver? Vai haver uma raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela traz consequências muito terríveis, porque ela fica escondida na alma. Às vezes, por não oportunidade de falar, de se expressar mais e de não ser ouvido, aquilo vai acumulando. E às vezes pequenos detalhes dentro da casa, às vezes uma louça que não foi lavada e pediu para se lavar, uma toalha que foi colocada e não se botou na corda, pequenas coisas parecem simples do dia a dia, mas que começam a ser uns probleminhas. A chegada dentro do lar, que normalmente havia um programa que eu achava muito, quando passava ele, né? Era de um dragãozinho, e eu não lembro o nome dele agora, mas ele chegava assim e falava: querida, cheguei! É o dinossauro, né? Hã? Família dinossauro. A família dinossauro, eu sempre... então eu ficava esse detalhe, e vocês acreditam que quando eu chego em casa, eu falo: amor, cheguei! Então ela sabia que eu já cheguei, né? Por quê? Porque a esposa, às vezes, está no dia, naquela tarefa do dia a dia, e às vezes cansada, e ela espera que o marido chegue e fale: amor, cheguei, né? Chega com um sorriso nos lábios, né? Mesmo quando está com problema, às vezes a pessoa, o marido, até a esposa que trabalha, porque às vezes as mulheres trabalham também, às vezes vem com preocupações, vem com tensão, mas que se espera que o lar seja esse lugar de paz. Nós não falamos sempre isso? Que o lar, nosso lar é um lugar de paz? Mas observa, eu creio que o que aconteceu com esse homem para que ao longo do processo um abismo fosse chamando outro abismo, que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Um problema, o que é isso, pastor? Um problema não resolvido vai chamar um outro problema. E se não, nessa acúmulo de problemas, nós vamos descendo ladeira. Alguns chamam chegar fundo do poço, mas eu chamo aqui descer a ladeira. Nós vamos descendo ao abismo e o problema vai se acumulando. E o certo, a gente observa que esse homem começou a ter um problema tão sério que a família, eu posso conjecturar isso mesmo não estando na palavra, porque a Bíblia diz, a palavra, o próprio Jesus vai falar para ele para casa, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é porque ele não tinha relacionamento mais dentro de casa. Porque alguém, seja a esposa, seja os filhos, alguém já não aguentava mais ele. Porque, de repente, daquele aborrecimento já virou uma palavra agressiva. Tem pessoas que não aguentam ficar só no limite do aborrecimento ou de uma insatisfação.
já aquele aborrecimento já leva a palavra agressiva com aquela pessoa. A um filho, a uma esposa, ou a esposa com o marido. Isso eu estou falando de família, porque hoje eu quero falar a respeito desse texto, que nós podemos ser bênção de Deus para a nossa família. E devemos ser bênção de Deus. E Deus quer que você seja uma bênção dentro da sua casa, amém? Então, esse problema foi gerando tanto que a família já o rejeitou. É como não quisesse mais ele. Há tempo atrás, eu lembro que, já faz um bom tempo, nós temos um filhão que hoje vou morar mais longe, está em outro ministério, e o nome dele é Messias. E quando nós o ajudamos a ir para a Seropédica, lá eu conheci um senhor. Eu não vou falar do Messias, mas com respeito a levar o Messias para cuidar, ele é um servo de Deus, esposa, filho, então uma bênção. Mas eu lembro que encontrei um senhor e eu fiquei admirado, porque ele estava no centro de recuperação e ele disse assim, eu sou químico, eu fiz engenharia química e era o que eu desejava, por isso ficou marcado muito esse testemunho dele, que o primeiro sonho que eu tive de ser a minha profissão era ser engenheiro químico. Eu gostava muito de química e queria trabalhar na Petrobras, né? Mas na época era muito difícil passar na Sesganrim para engenheiro químico. E depois Deus teve outro objetivo na minha vida. Mas nesse propósito que eu estava ali para levar o Messias, conheci esse senhor. E aí ele falou, olha, eu sou engenheiro químico, já ganhei muito dinheiro, mas eu comecei a entrar nas drogas, nem foi drogas, eu comecei a beber. A bebida, o álcool começou a me trazer problemas. Eu comecei a ter problema com a minha família, eu comecei a brigar, a gastar meu dinheiro, todo dia que eu ganhava eu bebia, eu alcoólatra, e com isso destruía a minha casa, destruía a minha família, e hoje eu estou aqui tentando em Cristo, né? Agora eu estava lá em Cristo, porque estava no centro de recuperação, recuperar minha vida em Cristo Jesus, porque há uma esperança para mim. Glória a Deus, mas aquilo me marcou porque, primeiro pela profissão, segundo pelo detalhe do afastamento, e como pequenas coisas podem destruir uma família. E esse homem, ele estava sendo destruído eu coloco assim, posso conjecturar dessa maneira, porque ele foi se aprofundando no abismo, ao ponto de alguma coisa aconteceu, que a um dado momento, na palavra não diz que se ele buscou alguma resposta em algum lugar, mas diz que por causa desse problema sério, os espíritos malignos aproveitaram a situação que ele estava, porque ele não tinha nenhum encontro com Deus, ele não tinha uma resposta em Deus, e de repente ele buscou resposta que ele consideraram a ele, falaram para ele, e o problema ficou tão grande que a família começou a achar que ele estava louco, porque a ação dele já estava como um homem louco, porque quando ele estava sendo agressivo e prendiam ele, a família chamava o SAMU, chamava quem fosse para ajudar, telefonava 190 para que a polícia local viesse, mas quando prendiam ele tinha uma força descomunal, uma força que a palavra de Deus diz que ele arrebentava as correntes. Então chegou uma hora que a família falou, não queremos mais contato com ele, não queremos mais ele aqui. E ele foi afastado ao ponto, a palavra de Deus diz que o abismo ainda chamou um pouco mais, e ele foi para os sepulcros, e ali ele vivia de uma maneira terrível e preocupante. E parece que nesse fato, quando a gente olha uma coisa dessa, não há mais solução. A grande verdade, se a gente olhar pela questão natural, não tem mais solução. Dali é destruição, destruição e morte. Mas só que a palavra de Deus diz que sempre haverá esperança onde está Jesus. E Jesus, vendo a situação desse homem, Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro dele e ali começou um processo de libertação. A primeira coisa que esse homem foi liberto, porque aquelas ações malignas já estavam dominando ele. Olha a seriedade, presta atenção nesse detalhe aqui. Quando nós olhamos uma situação daqueles que não têm Cristo, graças a Deus nós temos, mas vamos aprender com a palavra, quando as pessoas não têm Cristo Jesus, alguém possa sustentá-lo, a gente tem alguém que a gente possa colocar a mão para cima e Deus vai colocar a mão e nos levantar. Da mesma maneira, podemos fazer esse comparativo de quando Pedro passou um sufoco afundando nas águas e ele pediu socorro, a mão foi estendida. Sempre que alguém pede socorro ao Senhor, a mão é estendida para tirar.
De alguma maneira, eu creio que esse homem lá nos seus pensamentos, nas suas interrogações, nas suas buscas, ele pode ter falado, haverá uma solução para mim? Será que acontecerá alguma coisa que eu possa sair dessa? Então, no momento de raciocínio, no momento que ele estava com o seu raciocínio liberto, ele pode ter falado isso porque algo aconteceu de milagre. Sabe por quê? Porque Jesus foi lá. Jesus foi ao encontro desse problema. Não houve carta, não houve pedido, não houve alguém que atravessou o mar para falar, olha, o senhor podia ir lá em Gadara? Porque é um problema muito sério com o senhor, uma família que está sofrendo. Não, Jesus foi ao encontro desse homem. Mas quando eu falo isso, a gente tem que observar, trazer para nossos dias e observar como está a nossa família. Porque o que eu quero falar é sobre isso. Às vezes a nossa família está bem, e glória a Deus, e que continue bem, amém? Mas nós precisamos vigiar, porque as coisas vão acontecendo de forma assim, paulatina, devagar, passo a passo, que a gente não percebe. A nossa querida, né, jornalista aqui e que faz a nossa propaganda, né? A Vitória falou uma coisa muito interessante. Ela diz assim: eu aprendi através dessa leitura do Clube do Livro, que a Vitória e a Belinha e a Bebel falam, que uma das estratégias de Satanás é nos trazer distrações. A gente não observar o que está acontecendo. E é esse cuidado que nós temos que ter. Quando eu vejo essa palavra, e a gente vai, normalmente a gente fala, ih, que maravilhoso, saiu demônios. Não! O que o Senhor quer mostrar é que há uma solução quando não parece que a gente esteja percebendo que nós estamos entrando num abismo. Estamos caminhando, mesmo sendo servos de Deus. Nós precisamos olhar esta palavra e observar o que está acontecendo, às vezes, dentro da nossa família. Será que quando nós chegamos em casa, a gente diz, cheguei, amor, amor, cheguei? Ou a gente chega invocado, já chutando o balde, já perguntando se a comida está quente, porque você está com fome, e parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. A gente tem que entender que família é algo importante. Hoje, o nosso querido Igor Aragão falou sobre relacionamento. Ele estava falando da importância de nós nos relacionarmos, de nós mostrarmos o amor de Deus para nós ganharmos os perdidos. De alguma maneira, conversando, fazendo amizade. Mas às vezes nós fazemos amizade com o nosso vizinho, fazemos amizade com um amigo do trabalho, tratamos bem as pessoas que não conhecemos, mas em casa não somos assim. Em casa nós somos brutos. Em casa nós nos iramos, em casa nós não ouvimos a nossa esposa, em casa nós não ouvimos o nosso marido, amém? Então a gente precisa estar atento a isso, atento a esses detalhes, porque não é aqui que a gente mostra o poder de Deus. Aqui todo mundo é lindo, aqui todo mundo é santo. O que nós precisamos mostrar é na nossa casa, é no lugar que estabelecemos a presença de Deus. É aquele lugar onde o vizinho não vai ouvir um grito. A gente sai no domingo para a igreja, na terça-feira para a conexão, mas na segunda-feira de noite foi um inferno naquela casa dos crentes. Porque ele não sabe conversar, ele não sabe ser amigos. Então esse cuidado aqui que a Bíblia nos mostra, quando fala desse homem gadareno que não era um cristão, mas Jesus se preocupou com ele e disse, eu tenho solução para ele. Então, quando aqueles demônios, sim, falaram o que viesse fazer, Jesus já tinha dado ordem, sai dele, seja liberto. Mas eu estou falando, pastor, o senhor está dizendo que nós estamos endemoniados? Não, de jeito nenhum. Eu só quero que você observe que mesmo a gente sendo servo de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter cuidados, porque nós estamos marcando coisas que fomos marcados. Às vezes estamos com traumas que fomos marcados. Eu conheci uma pessoa, duas pessoas, uma aqui no Rio, quando eu cheguei, lá no seminário que eu fiz, a Vida e Luz, lá no ano 2000, quando eu fiz o seminário, e uma pessoa em Macapá. Não vou falar o nome, mas vou falar o detalhe. Esse chegou para mim e disse assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Estava no seminário, esse foi aqui. Então ele disse assim, deixa eu falar uma coisa para você. Ele estava com o filho, e aí o filho chegou, ele falou assim, ele falou, pastor, eu tenho uma dificuldade de abraçar meu filho. Eu falei, o quê? Pastor, eu tenho uma dificuldade. Está vendo meu filho ali, bonito, tem 8 anos,
mas eu tenho dificuldade de abraçar. Eu falei, por que você tem dificuldade de abraçar seu filho? E você beija seu filho? Eu tenho dificuldade até de beijar meu filho. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, o meu pai nunca me beijou. O meu pai nunca me abraçou. E eu sinto que essa situação entrou na gaveta da minha alma e eu estou replicando isso dentro da minha casa agora. Então observe esse detalhe. Parece que não vai acontecer um problema sério, mas às vezes o seu filho, a sua filha, está sentindo a falta de um abraço. E isso está fazendo um furacão dentro dessa criança. Eu conheço uma pessoa, sempre tendo a educação, o cuidado de não falar nomes, mas creia que essa pessoa eu conheço e sei da vida, do que aconteceu com a vida dessa jovem, hoje já uma pessoa de idade. Uma das marcas na vida dessa pessoa foi, ela via todos, ela sabia que dentro das suas amigas, aquelas mães, de manhã acordavam cedo e faziam o café. E preparavam, acordavam cedo, preocupada, porque a filha ia para a escola, então preparava o uniforme, botava o uniforme ali, preparava o cafezinho, vai ver, filha, o café está pronto, está aqui o pãozinho. Só que ela sabia que as amigas, as mães faziam isso, mas a mãe dela não fazia. E ela ficava com aquele vazio, aquela marca, e aquilo trouxe um problema muito sério para ela. Então você observa um detalhe. Mesmo não estando, graças a Deus, na situação desse homem, e graças a Deus por isso, amém? Não estamos na situação de estarmos endemoniados, mas a palavra me observa quando ela traz um problema, ela também vai trazer a solução. Mas ela quer que você observe, antes da solução, o que está acontecendo. Porque se nós não observarmos os pequenos gatilhos, as pequenas distrações, as pequenas setas, Eu falei a um jovem aqui, foi o Maurício, eu falei, Maurício, às vezes a seta é que nem alfinete. É só aquela picadinha, e você se entende. Eu falei assim, a gente pensa seta sempre uma flecha, né? Porque às vezes a seta é só aquela picadinha de um alfinete. E a gente fica aquela dorzinha e vai levando, mas a palavra de Deus está falando para nós hoje, observe, como está o seu lar? Porque a presença de Deus está lá, a presença de Deus está aqui dentro, mas a manifestação desse testemunho precisa ser mostrada. Precisa ser transparente. Porque então existem... deixa eu falar mais um fato para darmos continuidade à palavra. Quando estive na Peniel, havia um senhor, hoje está na glória, né? Ele, sua esposa, mas era muito interessante. Ele andava impecável, irmão, impecável. Parecia até aquela propaganda, impecável Maré Mansa. Irmão, é um pouco, quem não conhece era um... Isso aí, eu sou de 1959, né? Então, eu passei pela impecável Maré Mansa. Então, ele com aquele terno impecável, cabelo bem, um negro todo fortão, senhor, andava todo bonitão. E a esposa tinha que andar 1 metro atrás dele. E a esposa toda feia. Tem que cuidar do cabelo. Irmão! Aí as pessoas começaram a reparar, falaram, irmão, só aí todo impecável Maré Mansa, e a esposa toda bagunçada, sem maré, né? E mansa, né? Já estava mansa, porque e aquilo trouxe um constrangimento, trouxe uma situação que precisava mudar. Mas ele tratava aquela esposa daquela maneira. Olha, e a gente é cristão, Bíblia na mão, impecável Maré Mansa, mas a esposa, 1 metro, vai ser que ela estava lá nos países, né, que tem esse costume. Mas não, estava aqui no Brasil. E precisa ser observado isso, mudar. E às vezes a gente vai deixando sem perceber que essas distrações entram dentro da família e a gente vem para cá, dá glória a Deus, faz a obra de Deus, expulsa demônio, mas na nossa casa não é a casa de paz. A nossa casa não acontece o que deveria acontecer naturalmente. Relacionamentos saudáveis. Você consegue entender isso? Diga amém? Relacionamentos saudáveis. Então, o Senhor Jesus, ele foi
tratar esse homem. Era evidente o problema dele. Não precisava falar. A resposta que ele dava à sociedade era de um homem, aparentemente para eles, louco. Ao ponto que o que ele fazia, ninguém queria estar perto. Então, às vezes não está evidente. Na nossa vida, isso não tem evidência, não está aí. A pessoa vendo. Mas você tem que observar isso. A vida cristã é todos os detalhes. Amém ou não amém? São todos os detalhes. Observe como você está cuidando da sua esposa. Observe como você está cuidando do seu esposo. Observe como você está cuidando do seu filho. As marcas que às vezes ficam no filho, como nós observamos desse senhor que eu falei, ele não estava conseguindo, eu orei com ele. Eu falei, então você se esforce, comece a beijar o seu filho, comece a abraçar o seu filho. Uma das coisas que eu não tive esse problema, apesar que eu vivi muito pouco tempo com meu pai, que ele morreu muito cedo. Então, meu pai era um cara muito legal, né, na Marinha, e eu lembro que ele ia comprar refrigerante pra gente, gostava de dizer bolo santista. Olha, eu estou indo longe, hein, hoje. Bolo santista, caixa escrito bolo santista. Ele batia aquilo, botava na forma, à tarde a gente comia aquele bolo santista. Gente, hoje tá aí. Bolo da vovó, não sei o quê, né? É o bolo santista. Bolo santista, vocês comem hoje, né? Aí ele fazia aquilo, aí quando ele ia, a Coca-Cola, lá naquela época, fez umas caixinhas de madeira e com umas garrafinhas. Olha, isso é antigo, gente. Aí vocês já pegaram uma moderna, né? Uma moderninha que veio até com líquido. No nosso não, era um desenho só. Era uma garrafinha com pintura preta aí dentro, não tinha líquido não. Mas eu pegava aquela caixinha, eu ia com meu pai como fosse entregar no armazém, porque naquela época não era como é hoje, o supermercado era armazém. Você deixava lá, pegava a carne, pegava o pão, marcava com o português e ia para casa. Que beleza, né? Se fosse hoje, o português já estava zerado, né? Não ia ter de volta, não. Mas a gente fazia isso, aquilo me marcou. Eu tenho essa lembrança até hoje, andando na rua Pereira da Costa, em Madureira, com aquela garrafinha e meu pai na frente, e eu ia fingindo que estava comprando Coca-Cola. Mas, às vezes, o teu filho está esperando uma expressão sua. E eu lembro que, eu já contei isso, uma vez eu estava no supermercado, lá em Macapá, e o Igor estava aí com uma volta de 6, 7 anos, né? Um pouquinho menos. Aí ele começou a bater em mim. Aí ele bateu assim em mim, né? Bateu assim. Aí eu falei assim para ele, Igor, deixa eu falar uma coisa para você. Ele era pequeno. Se você me bater novamente, eu vou me enrolar com você aqui no supermercado. Eu falei, sério, né? Eu vou me enrolar com você aqui no supermercado. Ah, era tudo que ele queria ouvir. Aí o que criança faz? Ah, bateu para ver se ia acontecer. Aí ele me deu o soco. Quando ele me deu o soco, irmão, eu peguei ele. Ele era pequenininho assim. Eu fiz tipo judô. Eu me joguei no chão, saí rolando com ele no supermercado. Ele por cima, eu por baixo. Eu passou pedindo que estava batendo. Irmão, está marcado na vida dele. Pode perguntar. Até hoje ele lembra desse momento. Porque o pai dele se rolou no supermercado cheio de gente. A gente sujou a roupa, irmão. Mas eu me enrolei com ele no supermercado. Eu briguei com ele no supermercado. Bati nele a beça. Bati nada, né? Mas é isso. Então, esses detalhes que a gente começa a observar. O que nós vamos fazer para melhorarmos? Não estamos demoniados, mas há uma evidência de um problema, há uma evidência de um desconforto, há uma evidência de uma palavra forte, há uma evidência de uma ira que a gente não sabe porque está descontrolado, que a gente não consegue ouvir. A esposa pede, vai, conserta a corda ali. Ela diz, não vou consertar nada, porque você é sua amiga, a sua parceira, a sua companheira, a sua ajudadora. Né? Assim também com o marido. Eu estou falando de um homem, porque isso aqui está evidenciando um homem, mas estou falando do casal. E no casal, cuidado com os filhos. Porque às vezes não está evidenciado, mas as coisas estão acontecendo. Você observa isso? Você entende isso? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Porque o evangelho é uma demonstração do amor de Deus e do poder de Deus na nossa vida. Aquele homem, aconteceu um fato muito interessante, porque Jesus vai dar uma solução para ele. Né? Ele teve um encontro com Jesus, nós observamos isso. Jesus foi ali e a palavra de Deus diz, aqui nos textos, que
Diante daquele problema espiritual, ele é liberto, e com a libertação, ele tem um grande encontro com Jesus. Mas não foi só o encontro com Jesus. Presta atenção nisso. O importante é, eu tenho encontro com Jesus, eu tenho Jesus. O importante é a virtude de Jesus sendo liberada na nossa vida. Porque muita gente tem Jesus, mas a virtude de Jesus não age na vida dessas pessoas. E é importante. O que é virtude? É o poder transformador. Lembra daquele exemplo, né? Eu tenho aqui o texto, em Lucas 8, no versículo 46, 47, vai falar a respeito daquela mulher do fluxo de sangue, que ela é sempre muito colocada nos textos, mas para esse aspecto aqui é muito interessante. Ela foi em busca de Jesus, mas ela falou uma palavra que é a chave, ela disse, tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Ela está falando de uma ação da virtude e do poder de Jesus sobre a vida dela. E aquilo mudou a vida dela, ao ponto que Jesus falou, alguém me tocou. Os discípulos disseram, que isso, mestre? Tanta gente tocando. Ele falou, tocou porque de mim saiu o poder. Sabe o que a gente está aprendendo aqui hoje? A gente não basta conhecer Jesus e ter um encontro com Jesus. Nós precisamos que cada dia essa virtude seja liberada em nós e vai nos libertando, nos curando, nos transformando, nos fortalecendo e nos fazendo homens e mulheres de Deus. Amém? Então essa ação é muito preciosa. Precisamos estar munidos dessa virtude. Amém? Munidos dessa virtude libertadora, curadora, transformadora. Quando recebemos dessa virtude, o Senhor nos capacita. Ele nos capacita a enfrentarmos as consequências. Por quê? Porque aquele homem, quando ele foi liberto, e para só mostrar a quantidade do problema dele, aí ele fala lá que aproximadamente 2.000 porcos se precipitaram no abismo. Só para a gente entender o nível de abismo que esse homem estava. Então, para Jesus, não há problema para resolver, não tem dificuldade. Pode ser níveis muito baixos ou níveis pequenos. O Senhor está aqui para nos ajudar na caminhada. Esse homem tinha um nível de abismo muito profundo. De repente, como falei, o nosso nível de abismo é pequeno. Por isso a gente às vezes não repara. A gente não tem a consciência do que está acontecendo. E a gente não pede ajuda. Por não termos consciência, a gente acha que está tudo bem. Mas as pessoas que estão recebendo os problemas já estão falando, há um problema aí. Aí a pessoa fala, não tem problema nenhum. Olha só como já fala, eu não tenho problema nenhum. Então até a expressão de falar já é violenta. Então a gente tem que ter cuidado e observar o que acontece conosco. Quando esse homem foi liberto, ele falou para o Senhor, eu quero ir com você. Eu vou voltar para casa. Houve rejeição. Olha o que esse homem estava falando com essa palavra. O texto está aqui para nós já concluirmos. Ele diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Por que ele pediu? Poxa, uma transformação dessa. Ele conhece Jesus. Jesus se faz presente na vida dele num mover transformador. E ele não sente mais uma pressão na alma, se sente livre, ao ponto que as pessoas encontram ele vestido, limpo, né? E de um procedimento totalmente diferente, e que as pessoas notaram e foram avisar os outros. E ele disse assim, Jesus, deixa contigo, já que você está entrando no barco, as pessoas querem que você saia daqui, deixa contigo. Ele falou, não, vai para casa. Vai para casa. E mostra aos teus, à sua família, que eu fiz. A misericórdia como você foi alcançado. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a libertação, a cura de Jesus, não é para nós fugirmos do problema. Não é para a gente pular fora. Tipo assim, Jesus me resolveu, então não vou resolver esse problema mais. Não, não. Uma coisa que a gente precisa aprender, que nós não precisamos ficar catucando ou mexendo na ferida. Não é isso. Mas uma coisa é quando há um problema, ele precisa ser resolvido. Jesus não libera a virtude de cura, de transformação, para nós fugirmos do problema. Deixa para lá, deixa essa família para lá. Eles me rejeitaram, eles falaram mal. Não, Jesus não. Vai para casa e resolve com os seus e mostra o que Jesus fez. Porque através disso você será bênção para a sua família. É assim que o Senhor quer que você seja bênção. Você entende isso? É assim que o Senhor espera que eu seja bênção. Não adianta eu falar de Jesus. E a minha esposa Maria disse, ele não é nada daquilo que ele fala. Ele não é esse amorzinho que as pessoas pensam. Ele não é esse carinhosinho que as pessoas... Ele não é esse calminho que as pessoas...
Eu é que sei quem ele é. Mas então, a pessoa mais sincera para falar sobre a gente é a nossa família. Por isso Jesus diz, nada disso, volta para sua casa. E mostre às pessoas como eu transformei você. E através, aí você pensa, será que foi assim de repente? Oi, gente, querida, cheguei, como eu falo. Querida, cheguei. Tá louco? O pessoal deve ter falado, chegou? Mas certamente estranharam, porque ele chegou diferente, a fala estava diferente, o comportamento estava diferente, e o processo mostrou, através do que ele falou, de ter conhecido Jesus, que ele agora era uma nova criatura. É isso que nós precisamos fazer, mostrar à nossa família que realmente nós somos nova criação, que nós cuidamos da nossa família, que o nosso filho precisa de um beijo, ele vai ter um beijo. E não tenha vergonha de beijar seu filho, não importa a idade que ele esteja. Beije seu filho, abrace seu filho. Se precisar rolar com ele no supermercado, rola com ele no supermercado. Se estiver na praça Xavier de Brito, no cavalinho, ele falou, pai, anda no cavalinho correndo, você do lado e eu montado. Você, não, mas estou com vergonha. Você vai correndo e ele vai no cavalinho. E você vai sorrindo. Sabe por quê? Porque isso marca. Isso faz uma diferença. E isso é que o Senhor mostra aqui. E diz, olha, você não vai comigo, mas o que você vai fazer aqui vai ter um resultado muito maior. Porque a sua família vai ser abençoada. E muitas famílias serão abençoadas. O Senhor quer fazer de você um canal de bênção dentro da sua família. Que Deus nos abençoe, amém? Então, a gente para orarmos, eu quero afirmar o seguinte. A virtude de Jesus te capacita a solucionar a situação do passado. Então não há dificuldades que você não possa resolver, porque a unção libertadora, a unção transformadora de Jesus está aqui. Você pode ser a resposta que a sua família precisa. Já parou para pensar nisso? Há pessoas contando com o que Jesus está fazendo. Então você pode ser essa resposta. E ainda há tempo para a solução em Deus. Por quê? Porque estamos vivos. Enquanto há vivo, há sempre esperança. Então, se nós precisamos, eis-nos aqui, Senhor. É todo dia a gente falar, Senhor, me transforma. É todo dia a gente falar, quando a gente perde uma das coisas que a gente aprende, por isso diz que casados, só pode falar para casal que é casado, né? Porque sabe a vida de casado. Às vezes, quando a gente perde a paciência, isso acontece. Vou te falar. Às vezes acontece, né? Você está ali sem paciência, o que você faz? Aí depois você chama a esposa e fala, amor, vamos conversar. E aí você conversa, porque eu reparo, as mulheres gostam de conversar. Não tô, agora é sério. As mulheres gostam de conversar. Tem dias que a minha esposa fala assim, senta aqui, ó, Pedro. Aí eu tô ali e tal. Aí senta e fala, fica aqui um pouquinho que eu quero conversar. Aí eu falo assim, aí para eu ajudar, eu falo assim, o que você quer conversar? Começa aí para a gente ajudar. Aí ela começa a conversar, a gente vai batendo papo, aquilo é bom para ela, e eu fico feliz porque ela fica feliz porque eu pude conversar com ela, e daqui a pouco cada um vai fazer as suas coisas. Então, às vezes, pequenos detalhes é o que o Senhor quer mostrar para que a gente possa ter uma vida abençoada.